Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 8 de junho. Agradeço a todos que acompanham essa mensagem pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite. Quem acompanha pela página no Instagram, A Luz das Escrituras, quem acompanha pelos grupos no WhatsApp e quem acompanha aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Eu sempre deixo no final da descrição do meu vídeo aqui o meu WhatsApp, caso alguém tenha alguma pergunta sobre o que eu ensinei. Bom? E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a seção 63, o versículo é o versículo 21. E esse versículo eu vou ler ele inteiro, depois eu vou explicar algumas coisas. Aqui diz o seguinte: E quando a terra for transfigurada, sim, de acordo com o modelo mostrado aos meus apóstolos sobre o monte, relato cuja plenitude ainda não recebestes. Bom, aqui no começo do versículo, o Senhor diz: quando a terra for transfigurada. O que é ser transfigurada? É haver uma mudança, tá bom? Ela vai, na verdade, a terra ela vai receber a glória paradisíaca, que nós conhecemos também como o milênio. Então essa terra que nós conhecemos agora, ela vai sofrer uma mudança, na qual vai ser paradisíaca, tá bom? E essa mudança é chamada de transfiguração, vai haver uma mudança na terra. Então é disso que o Senhor fala sobre ser transfigurado, tá bom? E ele fala que é de acordo com o modelo mostrado aos apóstolos no monte. Né? Que episódio que o Senhor está falando aqui? Está falando lá, citando Mateus capítulo 17, qual nós conhecemos aquela escritura como o Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo se transfigura ali na frente de Pedro, Tiago e João. A gente vai lá acompanhar essa escritura daqui a pouco. Mas olha só o que continua falando, que essas coisas foram mostradas a eles nesse momento, nesse monte. E o final do versículo diz: relato cuja plenitude ainda não recebeste. Ou seja, tudo que foi falado ali a Pedro, Tiago e João, tudo que aconteceu com Jesus Cristo e Pedro, Tiago e João ali no Monte da Transfiguração, nós não temos a revelação, o relato por completo, nós não temos na sua plenitude, tá bom? Então eu vou falar somente de algumas coisas que nós sabemos que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 1. Né? Eu vou ler do 1 ao 3, mas primeiro o 1 aqui diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. Esse é o monte a qual Jesus Cristo está se referindo em Doutrina e Convênio, que ele levou os apóstolos e mostrou essas coisas. Tá bom? Então esse é o monte da transfiguração, conhecido assim nas Escrituras. Então, podemos ver aqui que primeiro ele falou que depois de 6 dias. Então ele tinha feito algumas coisas antes, depois de 6 dias ele levou os apóstolos ali a um monte, né? Como ele diz, particular, né? Ele só levou os 3 ali, era algo só para os 3 presenciarem e assistirem. Bom, o que foi ensinado antes, né? Se nós voltarmos um capítulo aí, o capítulo 16 de Mateus, é mencionado que Jesus Cristo diz a Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então ele está prometendo a chave, tá bom? Do reino do céu. Do que fosse ligado na terra, fosse ligado ao céu. E então ele está cumprindo essa promessa. Ele leva ali Pedro, Tiago e João até o monte, tá bom? Para conferir essas chaves a ele do reino, para dirigir a igreja após a sua morte aqui. Então, vamos continuar aqui. Aí em Mateus ainda 17, eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. E diz assim: E transfigurou-se diante deles. Quem? Jesus Cristo se transfigurou diante dele. Então, houve uma mudança no corpo de Jesus Cristo, né? Ou seja, aquele tabernáculo que Cristo estava, de carne e osso, houve uma mudança, de modo que mudou, né? A gente vai ver aqui que a glória do Senhor foi vista pelos apóstolos, tá bom? Então teve essa mudança. Transfiguração é uma mudança temporária, tá bom? É uma mudança temporária ali para aguentar seres celestiais na presença, tá bom? Então eles foram transfigurados.
Acredito que Joseph Smith foi transfigurado quando foi para ver Deus o Pai e Jesus Cristo. Todos que recebem a presença de Deus o Pai e Jesus Cristo ali, eles têm que ser transfigurados, porque realmente é como a Escritura diz, tá bom? Que o homem não pode ver Deus e viver. Então tem que haver uma mudança no corpo ali. E essa mudança, conforme eu falei aqui, ela é temporária. Então nesse momento Jesus Cristo se transfigurou para mostrar a sua glória ali aos apóstolos. Então continuando o versículo, igual ao versículo em Doutrina e Convênio, né, que nós lemos que a terra vai ser transfigurada, vai receber a glória paradisíaca. Então, transfigurado também é um estado momentâneo. A terra não vai ficar num estado paradisíaco para sempre. Na verdade, essa terra que nós vivemos aqui, ela vai se tornar o reino celestial. Tá bom? Então, ela vai ser o reino celestial. Depois da transfiguração, ela vai novamente passar por outra mudança, se tornando o reino celestial. Essa terra vai se tornar um grande Urim e Tumim para todos os que viverem nela, para todos os que herdarem o reino celestial, porque aqui será o reino celestial, tá bom? Nessa terra aqui, mas vai passar por essas mudanças, essas etapas antes. Então vamos voltar para o versículo aqui. Vamos lá, versículo 2 e 3, né? E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. Olha só, o rosto de Cristo brilhou tão forte como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Então veja só, no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo se transfigurou ali perante Pedro, Tiago e João. O seu rosto se iluminou, como o sol, e suas vestes se tornaram brancas. O que nós podemos saber, já que lá em Doutrina e Convênio, e aqui também não tem muitos detalhes do que aconteceu. Bom, podemos juntar os fatos, tá bom? Por exemplo, Jesus Cristo prometeu que daria a Pedro as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra seria legado no céu. Acreditamos que Elias é o portador dessa chave, tá bom? E ele deu essa chave ali a Pedro para ele continuar ali o trabalho depois de Jesus Cristo, tá bom? Depois da morte de Jesus Cristo ali. Então, Pedro ele continuaria esse trabalho. E um ponto interessante também, que o poder de Elias selador une as famílias para sempre, tá bom? E outra coisa, que fazemos também trabalho vicário por outras pessoas, por antepassados. Então o que acontece? Nenhum trabalho vicário ele foi realizado antes da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? E ninguém ressuscitou antes de Jesus Cristo. Então, portanto, quando Elias aparece ali e Moisés aparece no Monte da Transfiguração, eles aparecem ali como seres transladados, ou seja, houve uma mudança no corpo deles e eles não experimentaram a morte e foram levados para próximo do Senhor, ali a presença do Senhor. Bom, nós temos o relato de Elias, quando ele tem tradução na Bíblia que fala que ele subiu numa carruagem de fogo, tem outros que falam num redemoinho de fogo, mas o fato é que ele joga a capa para Eliseu lá e ele sobe aos céus sem provar a morte. Então ele vem, de modo algum, Moisés e Elias ressuscitaram, porque ninguém ressuscitou antes de Jesus Cristo. Então eles apareceram nesse monte como seres transladados, tá bom? E Moisés também no Velho Testamento é dito ali que não se achou o lugar do sepulcro de Moisés, ou seja, o Senhor sepultou ele. Quando fala que o Senhor sepultou, significa que ele foi transladado, tá bom? Essa mudança também, transladação, ela ela dura mais do que ser transladado, transfigurado, tá bom? Mas também não é a mudança final. Eles precisam morrer para ressuscitar. Todas as pessoas precisam morrer para ressuscitar. Porém, a morte deles vai ser diferente, vai ser em um piscar de olho ali, tá bom? E o corpo deles terá essa mudança, tal como vai ser no milênio, Não vai haver morte do modo que conhecemos, de enterrar a pessoa, fazer sepultamento, A pessoa vai, num estalar de dedo ali, num piscar de olhos, se transformar em um novo corpo, tá bom? Continuando aqui, então, acreditamos que Elias deu essas chaves do sacerdócio para Pedro, Tiago e João. E também acreditamos que Moisés, quais chaves Moisés ele tem? Moisés ele possui as chaves da coligação de Israel. Tá bom? Então também essa chave foi passada porque depois da morte de Jesus Cristo foi pedido também que as nações gentias entrassem para o convênio. Então o evangelho foi pregado não somente aos judeus, não somente à casa de Israel. E todas as nações gentias, pessoas que
eram recebidos pelo convênio, pelo batismo, se tornavam então parte da casa de Israel. Tá bom? Então a chave da coligação estava com Moisés e foi passado também ali para Pedro, Tiago e João. Outra coisa que nós acreditamos que aconteceu no Monte da Transfiguração, conforme diz aqui, né, as vestes tornaram-se brancas como a luz. Acreditamos que eles também receberam a sua própria investidura, como no templo, tá bom? Eles fizeram convênio com o Senhor e fizeram a sua própria investidura. Na mensagem de hoje, o que eu quero deixar bem claro e o que é muito importante são duas coisas. Primeiro, temos que fazer convênio com o Senhor. E aí eu pergunto, qual é o próximo convênio que você tem que fazer com o Senhor? Ou alguém da sua casa, qual é o próximo convênio? Será que tem alguém que precisa receber o sacerdócio? Né? Ou mudar o ofício dentro do sacerdócio? Essa é a próxima ordenança. Tem alguém que precisa ser batizado? Essa é a próxima ordenança. Né? Se você não entrou no templo ainda, você tem que passar por todas as ordenanças para chegar e fazer a ordenança do templo também. Né? Então é muito importante que nós possamos passar por todas as ordenanças e receber essa investidura tal como Pedro, Tiago e João receberam. E outra coisa muito importante é o estudo diário das Escrituras, tá bom? As autoridades gerais têm falado muito sobre isso. E o Vem e Segue-me veio para nos ajudar nisso, no estudo diário das Escrituras. E todos os dias eu estou aqui compartilhando uma designação que é do Vem e Segue-me. Eu convido a todos a participarem comigo nesse estudo diariamente. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.